Eu tenho algumas questões com os meus pais. Na verdade, eu acho que todo mundo tem algumas questões. Ou já teve, ou tem. Mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu quero falar sobre como a gente precisa parar de seguir tudo que os nossos pais acham que a gente precisa seguir e entender que eles não têm que mandar no futuro da nossa vida. Fala, gente bonita, eu sou o Dani, esse aqui é o meu canal. E antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, ativa o sininho pra você que não é inscrito e pra você que já é inscrito, pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui do canal. Pra isso que serve o sininho que tá aqui embaixo. E me segue lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é a rede que eu mais interajo, mais falo com a galera. Combinado? Bora lá. Estava eu aqui pensando, né, refletindo sobre a vida e falei, já falei muito sobre relacionamento nos últimos vídeos, eu acho que tá na hora de trazer um assunto um pouco mais pessoal. Quem me acompanha no blog, quem me acompanha nas redes sociais, enfim, sabe que eu trato de forma um pouco delicada, né, questões com os pais, assim, e tudo mais, apesar de eu ter uma relação boa com os dois, meu pai e minha mãe, mas essa semana eu estava pensando em algumas questões que envolvem papai e mamãe, envolvem como a gente lida com eles e a vida e tudo mais. E eu faço terapia e a minha terapeuta é freudiana, né? Ela segue uma linha freudiana, fala muito sobre infância, criação, o efeito dos pais na nossa vida. E aí no meio disso, eu estava pensando em como às vezes eu me cobro e às vezes eu me sinto mal por não corresponder às expectativas que meus pais tiveram de mim. Desde a minha sexualidade, né? Porque papai e mamãe acharam que ia ter um filho hétero, que ia casar, que não sei o quê. Meu pai amava a ideia de que eu seria engenheiro e eu fui pra publicidade, pra comunicação. E foram pequenas frustrações aí pra eles de um filho que não obedeceu o que eles queriam. Por um lado, foi um processo até demorado pra eu parar pra pensar e fazer as coisas do meu jeito. Mas eu acho que por alguma razão, não sei, eu nunca pedi permissão pra ser. Eu acho que a gente tem alguns rolês com pais que vêm das expectativas que os pais têm em torno da gente. Todo mundo, todos os meus amigos, todo mundo que eu conversei, principalmente a galera da minha geração, principalmente a galera da minha idade, fala muito sobre isso, sobre como os pais tinham planos e tinham sonhos e os pais depositavam esses sonhos neles e esperavam que eles realizassem esses sonhos. Muitas vezes esses sonhos que os pais depositam na gente são sonhos que eles tiveram e não puderam realizar. Então, eles depositam no filho essa ideia de que eles vão poder realizar por você. Eu li num livro uma vez, e não estava nesse vídeo, não estava no roteiro, mas eu lembrei aqui, que ter filhos é uma das formas mais egoístas de tentar se alcançar a imortalidade. Eu não lembro o nome do livro, se eu lembrar eu coloco aqui até editar esse vídeo. Mas, se eu não me engano, o autor falou alguma coisa sobre como ter filhos e a ilusão de ter filhos, né? A metáfora por trás da ideia de filho é deixar uma parte viva tua no mundo. Porque quando você morre, teus bens, tudo que é físico vai embora. Mas quando você deixa filho, linhagem, família, é uma forma de se eternizar, de se prolongar a vida. Eu nunca tinha pensado por esse lado, eu acho meio metafórico demais, acho filosófico, mas eu acho que tem um sentido aí. Quem nunca sentiu como se estivesse sendo a extensão dos seus pais, a extensão do que seus pais queriam, e como isso te frustrou? Porque eu acho que frustra a gente um pouco, frustra a gente no momento da vida em que a gente chega e percebe que a gente não vai ser aquilo que o nosso pai e nossa mãe querem. Chega no momento da vida que você para e pensa assim, putz, não é isso que eu quero, eu tô indo por um caminho completamente diferente. E pai e mãe é um negócio que você geralmente ama, né? Tem questões que você não ama e eu não julgo ninguém, né? Você pode amar, não amar, a gente tem um conceito de família que é um pouco, eu acho que é um pouco exagerado na sociedade. A gente tem que entender algumas coisas. Do que adianta tu ter família e essa família sempre te botar pra baixo, etc, etc e tal, e você se sentir na obrigação de amar essas pessoas. Às vezes você não tem que amar essas pessoas não, tá? Então fica aí pra pensar nisso. Mas voltando, e aí chega aquele momento que você fala, putz, eu vou decepcionar essas pessoas que eu tanto amo. Eu vou decepcionar essas pessoas que me criaram, que gastaram dinheiro comigo com fralda, com quem eu tenho uma dívida eterna, e a gente leva muito isso. A gente leva essa ideia de que temos uma dívida eterna com os nossos pais, que somos responsáveis por eles. E é uma coisa que eu também estou trabalhando muito na terapia, porque é uma verdade que foi jogada na minha cara, você pode concordar ou não, mas uma coisa que a minha terapeuta diz é, ninguém pediu pra nascer. Você não pediu pra nascer, eu não pedi pra nascer. Seus pais escolheram ou não ter você. Então seus pais tinham a obrigação moral e ética de
te criar até o momento que você pudesse se virar sozinho. A gente acha que porque eles deram a vida pra gente e tudo mais, a gente tem uma obrigação em vários sentidos com eles, e uma dessas obrigações é seguir as coisas que eles esperam da gente. Eu vivi a vida inteira procurando a aprovação dos meus pais em tudo que eu fazia. Meu pai, quando eu era pequeno, ele sempre falava que eu tinha que tirar 8 ou mais, e se eu tirasse menos que isso, eu ia apanhar. E eu lembro de um episódio na escola que foi muito forte pra mim, que foi uma vez, a primeira vez que eu não tirei 8. E eu entrei em desespero e comecei a chorar loucamente. E aí a direção da escola não sabia o que estava acontecendo, chamou meu pai, que eu tava no estado de pânico. Conversou com meu pai, eu contei pra eles, falei, cara, meu pai vai me bater, eu não tirei 8. Então vocês imaginem pra uma criança de, sei lá, 12 anos, 13 anos, o desespero que é isso. E quando eu atingi as notas e eu ia todo feliz mostrar o boletim pro meu pai era muito do tipo que dizia, você não faz mais que sua obrigação. Eu entendo que tem um pouco de não mimar as crianças e tudo mais, eu não tô aqui tentando dizer pros pais e pras mães que estão me assistindo qual é a maneira correta de criar o seu filho. Tô compartilhando um pouco de como essas experiências com os meus pais e com os pais dos meus amigos, e como eu vejo, faz com que a gente desenvolva grandes problemas ao longo da nossa vida. A questão da aprovação sempre foi um ponto muito forte meu. Eu sempre quis a aprovação geral. Eu nunca lidei bem com rejeição ou com negativa, com frustração. Então eu sempre dava o máximo de mim pra agradar outra pessoa, porque eu só me sentia amado quando eu recebia aquela palminha assim do meu pai e falava, ó, você foi muito bem na escola, mas não fez mais sua obrigação. Eu acho que a gente não consegue enxergar nossos pais como indivíduos. A gente endeusa. São pais. Eles não são pessoas normais. Eles são duas pessoas, independente de eles estarem separados ou casados, enfim. São pessoas que nos deram a vida. Então a gente olha pra eles, eu acho que numa pegada meio assim, meio Deus, meio no pedestal. São as pessoas da nossa vida, que a gente tem que fazer tudo por eles. A gente tem que dar o nosso máximo e a gente tem que negar, às vezes, a pessoa que a gente é pra não frustrar os nossos pais. Isso vai de todos os lados. Eu não tô falando só de sexualidade. Eu tô falando de sexualidade, eu tô falando de carreira, eu tô falando de escolher a pessoa que tu ama, eu tô falando de religião. Quantas e quantas características e escolhas de vida da tua vida não foram feitas pensadas em o que fazer pra não magoar os seus pais? Ou o que fazer pra atender as expectativas deles? E aí vem um rolê muito louco. Por conta disso, a gente escolhe outros caminhos e nega a pessoa que a gente é. A gente segue por caminhos diferentes do que deveria, né? Eu lembro que um dos meus sonhos, assim, era ter feito teatro. E meu pai dizia, eu não vou bancar um filho ator. Não vou bancar um cara que faça teatro. E o sonho dele era que eu fizesse engenharia. Ele queria, porque queria um filho engenheiro. E não tem nada a ver comigo. Então foi um ponto de conflito grande. Eu acho que esses pontos de conflito, eles são de duas razões, assim. Uma interna, que é você, cara, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer. Você fica entre agradar os teus pais e realizar um sonho deles e seguir a tua vida, que às vezes é um caminho completamente oposto da vida deles. E a gente não percebe como a nossa criação e os nossos pais e o efeito que eles têm na vida da gente é tão forte a ponto da gente se tornar adultos que não sabem quem são, porque viveram à sombra dos pais a vida inteira, adultos que não sabem pra onde vão porque têm medo das escolhas e como essas escolhas podem afetar os pais. A gente tem questões com dívidas morais e obrigações que surgem na nossa cabeça, sejam obrigações financeiras de lidar com pais, que são indivíduos, que são pessoas como nós. Quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que meu pai e minha mãe são duas pessoas. Meu pai e minha mãe têm os mesmos problemas sentimentais que eu tenho, meus pais têm os mesmos problemas financeiros que eu tenho, meus pais têm as mesmas convicções erradas e às vezes equivocadas que precisam ser desconstruídas para chegar a outra coisa. Isso é um pouco difícil, é um tema bem complexo de esmiuçar aqui, mas é porque pensando nisso eu penso em quantos conflitos, em quantas coisas hoje acontecem na minha vida por conta dessa necessidade de aprovação, por conta de como eu enxergo o carinho e amor dos meus pais tem a ver com aprovar, tem a ver com como eles aprovam a minha vida, aprovam a minha carreira, aprovam as coisas que eu faço. E eu acho que pais é um assunto muito complexo, porque eu cheguei num ponto da vida que, feliz ou infelizmente, cara, eu não vou ser o que os meus pais querem. Eu acatei isso, internalizei e eu não vou ser o que eles querem. Eu não vou fazer o que eles querem, eu não vou seguir as coisas que eles querem, e isso é um pouco libertador pra mim. É libertador porque em algum ponto da minha vida eu parei de tentar buscar essa aprovação infinita, esse carinho infinito na aprovação deles, que infelizmente não vai existir. Infelizmente eu sou o Daniel, sou desse jeito, eu faço essas coisas. E isso só aconteceu porque eu parei de endeusar os dois, porque eu vi os dois como indivíduos, como seres humanos, como pessoas iguais a mim. Então, não sei em que ponto eu queria chegar nesse vídeo, mas eu queria propor essa reflexão sobre o caminho que a gente faz com os nossos pais.
a força que tem a opinião dos nossos pais na nossa vida e as limitações que isso traz. A maneira como a gente interpreta e a maneira como a gente dá tanto espaço para os nossos pais hoje na nossa vida adulta interferirem em quem nós somos. Não sei se eu me fiz entender. Se tu tem alguma questão que tu queira dizer sobre teus pais, o que tu acha sobre esse assunto, eu vou te pedir para deixar um comentário aqui embaixo e falar um pouco dessa questão. Eu acho muito importante que a gente converse sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, por favor, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para os teus amigos verem, compartilha esse vídeo talvez com os teus pais e não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu mais interajo com a galera. Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.